Amém. Amém, igreja? Obrigado, banda. Obrigado, músicos. Bênção estarmos juntos mais uma vez. Demos uma sumidinha rápida, né? Muito rapidinho, não deu nem para ninguém sentir saudade. Muito bem. Eu quero meditar hoje sobre o tema Águas de Meribá. Quem conhece esse lugar? Nem eu. Você conhece, tem gente aí. Números 20, deixa a sua Bíblia aberta em Números 20. Enquanto você está abrindo esse texto, vou pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, irmã Delta de volta, né? Que benção, depois de algum tempo aí, graças a Deus, né? Que benção, né? Pensa em um episódio que marcou a sua vida. Pensa em um somente, não precisa de vários, eu sei que a gente tem muitos episódios. Glaucia já tem um aqui marcante, né? A gente que acompanhou. Ainda é estranho ainda a Glaucia entrando, fala assim, cadê a Glaucia? Não é isso? Pensa em um episódio que marcou a sua vida. Vamos começar com algo bom, né, gente? Não sei se veio algo ruim na sua mente, às vezes vem, né? Faz parte também da vida, mas pensa em um episódio bom. Qual foi? Um episódio assim, fala... Hã? Eu não ouvi. A véia, ok. Muito bom. Eu tive com a minha véia, que não é tão véia assim, agora é recente, né? Meus velhos. É tão gostoso estar com os pais, né? Enquanto podemos estar juntos. Estivemos ali. Então, ok, pensar nos nossos pais, na nossa... Tá vindo aí o Dia dos Pais agora em agosto. Que mais? Pensa um episódio bom, rapidamente. O nascimento de um filho. Eu já visitei muita gente ali naquele momento, 2 dias, um dia depois. Que momento marcante, né, para a família, o nascimento de um filho, quem sabe o casamento, ou uma gravidez, Paulo e Mel? Não, só estou falando, gente, só estou assim, não é? Como ainda eles não têm filhos, eu estou só imaginando, né? Um episódio marcante, quando a pessoa sabe que estão grávidos, né? Então vem aquela alegria, não é, Brenda? Né? É uma emoção. Quem sabe uma viagem, não é isso? Certa vez eu achei interessante, eu estava acompanhando um casal, e aí a gente pensando em algo bom, gente, e teve uma viagem que parece que assim, eles já tinham um tempo que parece que não tirava aquele tempo juntos, mas tinha uma viagem que eles, na hora que eles lembraram daquela viagem, parece que mudou tudo na vida deles. Eles começaram a relembrar tantas coisas boas, momentos bons que eles reviveram. Porque muitas vezes a gente vai passando na nossa correria, nos afazeres, e a gente vai esquecendo de viver. A gente se torna uma máquina, né? Só vai trabalhando, dorme, come, levanta e tal. E tem hora que a gente esquece das nossas vidas, das coisas boas, dos momentos bons. Mas a vida também não é só de momento bom, não é verdade? Pensa também em um momento difícil. Talvez não precisa falar, eu vou falar porque eu vou explicar por que eu quero citar o exemplo. Pensa num momento difícil. Nós decidimos recentemente dar uma ida na Bahia, porque teria um aniversário, né, de família, os nossos pais também fazendo alguns exames, e uma decisão meio rápida, a gente decidiu pegar um voo e ir para a Bahia. Aí, geralmente, você pensa à noite, quando é de madrugada, por exemplo, se você pensa 3 da manhã, geralmente a gente fala assim de terça para quarta, quarta para quinta, não é assim que a gente pensa? Eu mudei esse pensamento a duras custas, né? Então você pensa de terça para quarta, quarta para quinta. O voo era de quarta para quinta, se for pensar dessa forma, 3h40. 3h40, quarta-feira, correto? Então, como é de quarta para quinta, o que eu falei? Eu vou resolver minhas coisas, fui fazer visita, estava com os irmãos quarta-feira à tarde, tudo de boa. Quarta à noite, fomos para o aeroporto, chegamos lá bem antecipado, 11h30 da noite, meia-noite, estamos entrando, passa o QR Code, voo decolado. Como assim? Chegamos com antecedência, aí fomos conversar com a pessoa, a hora que ela falou uma palavra, a gente não acredita. Moço, pela lógica, 3h40 do dia 8, não do dia 9. Aí a gente desconcertou, a Ita, misericórdia, eu nunca vi a Ita daquele jeito. Falei, calma. Aí você fica assim, né? Eu volto, porque você perde, né? Eles não querem nem saber. No show, né? Até bonita a palavra, né? No show, rapaz. Não comparecimento. Tá bom, e aí a gente faz o quê? Bem, vocês perderam. Aí, perderam. E ainda tem mais, se você for em outra companhia e quiser voltar, você já perdeu também a ida e a volta. Não, você está brincando. Aí a gente dá aquela desconcertada, falei, calma, vamos conversar aqui, vamos parar para pensar um pouco. E aí falou, já perdemos mesmo o dinheiro, em vez de perder o dinheiro e a agenda, vamos perder só o dinheiro, vamos viajar, vamos manter a agenda, visitar nossas famílias e participar do aniversário. E fomos, amém, gente?
Sem dor no coração, só no bolso um pouquinho, mas a gente fica um tempinho, a gente paga depois. Mas por que eu estou citando um exemplo? Quando algo ruim acontece, o que é normal a gente dizer? Eu ouvi isso, ouvi no momento lá, ou pensei, quem sabe, ouvi de pessoas lá. Acho que não era para a gente ir nessa viagem. Não é assim? Acho que não é para a gente ir. Eu vou usar o mesmo racional e vou dar um único exemplo para você ver como que a gente é pessimista ou a gente traz essa culpa, sempre essa coisa mais negativa. Então, se não era para ir nessa viagem, eu vou usar o mesmo racional, porque deu um imprevisto, que foi um vacilo nosso, correto? Né? Agora eu aprendi, depois de meia-noite é outro dia. Pensa nisso, depois, não fala mais terça para quarta, quarta para quinta, não. É depois de meia-noite? É outro dia. Pensa sempre assim, para vocês não perderem também, tá? Porque custou. Aí, usando o mesmo racional, se não era para ir, vamos dizer o seguinte, o povo de Israel ficou escravo do Egito uns 400 anos, correto? Clamou a Deus, libertação e tal, pediu. Aí o Senhor veio e levantou Moisés, fez todos aqueles milagres, as 10 pragas, fez tudo aquilo, até que Faraó rompeu lá a dureza do coração e saiu, e o povo vai fugindo, né, com a graça de Deus, sendo liberto. E aí eles chegam lá na frente, eles se deparam diante do Mar Vermelho e o povo do Egito vindo atrás dele, correto? Aí você imagina usar esse mesmo racional e chegar naquele momento eles dizerem assim, não era para ter saído do Egito. Não é o mesmo racional que eu estou usando? Deus não falou isso não. Moisés ainda ficou, e agora, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Deus falou, para que você está me clamando, Moisés? Toca a vara na água e vai, rapaz. É ou não é, gente? Em outras palavras, é só um imprevisto. Se mexe, resolva que você tem capacidade para isso. Mas a gente tem essa tendência de achar, quando algo ruim, quando um problema, um imprevisto acontece, não é de Deus, não era para fazer, que não sei o quê. E se Deus quer nos ensinar a aprender, lidar com as coisas? Amém, gente? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a vida cristã. E Águas de Meribá significa, traz exatamente esse ensino para nós, é isso que Deus quer falar com a gente. Eu imagino Moisés ouvindo a palavra água, depois desse episódio na vida dele. Eu imagino Moisés ouvindo a palavra rocha. Rocha, foi lá que eu perdi a minha entrada na terra prometida. Você imagina que aquele evento marcou a vida de Moisés. Mas ele teve que passar por aquilo, ele teve que aprender essa situação. Os problemas, anota isso no seu coração, na sua mente, os problemas, as dificuldades, sempre vão revelar alguma coisa na nossa vida. Sempre estão querendo ensinar alguma coisa na nossa vida. Em Meribá, Deus não apenas resolveu a questão da água. O problema lá foi a falta d'água. Deus não resolveu somente a falta da água. Deus revelou o coração do povo e o coração de Moisés. Ali, naquele momento conflituoso, onde a gente perdeu o voo, a gente viu como que a gente é tão inconstante, como que a gente perde o equilíbrio emocional com alguma situação difícil, que foi, inclusive, criado por nós mesmos, um vacilo. Então, eu quero ler com você o texto para a gente ir meditando, e eu vou deixar em perguntas para que a gente pense, para que a gente analise. Vamos começar lendo o versículo 1 ao 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Olhando para esse texto, eu vou deixar uma pergunta para a gente pensar. Você costuma culpar alguém quando algo dá errado? Não levanta a mão, só pensa. Eu acho que é muito normal da gente, é ou não é? Você costuma culpar alguém quando algo dá errado. O que acontece aqui? O povo chegou naquele local, que eles estavam ali seguindo a promessa de Deus, houve um problema, a falta d'água. Qual a solução que eles arrumaram? Acharam Moisés, foi Moisés e Arão.
Quando surge um problema, geralmente, normalmente, a gente vai encontrar um culpado. A gente fica procurando um culpado. É mais fácil procurar o culpado do que procurar uma solução. Isso é normal da gente, é normal dos nossos relacionamentos. A gente sempre vai procurar um culpado. De onde vem isso? Se você pegar, vem desde o início da Bíblia. Vamos lembrar lá de Adão e Eva, né? Começa desde lá. O que Adão falou? A mulher que tu me deste. Ele jogou duas coisas ainda, né? Jogou na mulher e em Deus, né? Porque foi a mulher, e a mulher que Deus deu, tá vendo? Deus só não fez o negócio certo. E Eva? Eva fez igual os crentes faz hoje em dia, os evangélicos. É o diabo. Tudo é o diabo, tudo é espiritual, gente. Aí você está indo para a igreja, furou o pneu. Não, Deus não quer que eu vá. É o maligno. Gente do céu. Às vezes é só um imprevisto. Às vezes uma situação que a gente precisa lidar. E aqui a gente vê essa situação acontecendo desde sempre. E isso continua. Você costuma culpar alguém quando algo dá errado. É mais ou menos aquele, a gente usa uma expressão assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não é assim? A culpa é minha, eu vou colocar em quem eu quiser. Em casa, não sei se na sua casa é assim, a gente teve o último encontro de casais, pastores Paulo e Sandra falando dos conflitos, né, daqueles conflitos que a gente não resolve. Gente, em casa acontece um negócio sobrenatural. Deus, os anjos de Deus se movem lá, tio, é uma coisa, porque eu boto uma chave, uma coisa num lugarzinho assim, estava ali, porque eu gosto de ver, de saber onde é que está o negócio. Né, Júnior? Júnior também, Júnior balançou ali, eu senti. Aí você coloca a chave lá. Aí você vai procurar, ela não está mais lá. E aí o que eu faço? Ou fazia normalmente, que eu já dei umas... Amadurece, né, gente? Com o tempo a gente vai amadurecendo. Onde você colocou a chave, Tamar? O que você fez? Você escondeu a chave. E muitas vezes, às vezes quase todas, fui eu que não coloquei lá, eu coloquei em outro lugar. Mas a gente tem esse negócio de achar que foi o outro que pegou a coisa e colocou em outro lugar. Eu falo com ela que eu deixo tudo arrumadinho, ela vai e desarruma, ela esconde as coisas. Então, se a gente olhar para esse modelo, esse padrão que a gente tem, se sempre culpar o outro, é mais ou menos dizer, como se você tem o hábito de culpar o outro, é como se você estivesse entregando o controle ao outro. Ou seja, se o outro é o culpado por tudo, logo é ele que está dirigindo e controlando sua vida. Então, culpar o outro é entregar o controle da vida ao outro. Você está dizendo que o outro que é responsável, que é ele que faz. Como o povo aqui diante de Moisés, é Moisés e Arão, para que eles nos trouxeram aqui? A gente acha um culpado. Por que não parar e pensar, bem, o que eu fiz, o que eu preciso fazer? Eu podia lá chegar com a companhia aérea, não, mas não sei o quê, vocês não enviaram o e-mail direito, vocês não explicaram, blá, 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 blá. Podia fazer várias reclamações. Aliás, eu vou arrumar um bom culpado, eu vou culpar os irmãos que eu visitei no sábado à tarde, que tirou minha atenção. Aí eu fiquei tão distraído. Está entendendo, gente? A gente tem esses hábitos, né? Mas culpar o outro é entregar o controle da sua vida. Culpar o outro é excluir a responsabilidade que vai te amadurecer. Eu aprendi a duras custas e a duras cédulas que depois da meia-noite sempre é um outro dia. Se você estiver na sua casa, passou da meia-noite, mudou o dia. Nunca mais eu esqueço isso, gente. Aprendi dessa vez. Depois da meia-noite é outro dia. Amém, gente? Amém. Você costuma culpar o outro quando algo dá errado? Deixa essa perguntinha no seu coração para a gente pensar, para a gente trabalhar. Não exclua, não culpe o outro, não exclua a responsabilidade sua, porque é adquirindo essas responsabilidades que a gente vai amadurecer. Amém ou não amém? Continuando o texto, no versículo 4 e 5, agora ouça aqui. Eu quero que vocês leiam, tudo bem? Amém, gente? Vocês podem ler esses dois versículos agora? Só um detalhe, anota aí. Não venham me culpar pelo que vocês vão ler. Tudo bem? Vocês vão ler, vocês estão aceitando de livre e espontânea vontade. Eu não aceito vocês me culparem, porque vocês vão ler e de repente não vão gostar. Vai dizer que o pastor mandou e obrigou a gente ler. Tudo bem? Ninguém vai me culpar? Ok, Larissa? Então vamos ler. 1, 2, 3. Por quê?
Que coisa, né, gente? Mais uma pergunta. Você enfrenta os problemas ou se coloca como vítima deles? Problemas vão ter, correto? Agora, você, nós enfrentamos os problemas ou nos colocamos como vítimas deles? Olha as frases que eles disseram ali para Moisés e Arão. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto. Ok? Porque vocês trouxeram a Assembleia. E a outra, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Eu te pergunto, eles foram sequestrados por Moisés e Arão, será? Eles foram pegos à força? Percebe, gente? Por que agora eles estão dizendo, jogando a culpa neles, dizendo, por que vocês nos tiraram de lá? Não foram eles que clamaram isso durante anos? Eles clamaram ao Senhor pedindo livramento, tal. Agora, do jeito que eles estão falando, fazem parecer que Moisés os obrigou. É mais ou menos assim, parece que o momento de crise, foi igual eu vi a Aita lá, eu vi a Aita meio desconcertada, hein, gente? Vou falar para os pacientes dela, ó, vocês não pensam que assim, a psicóloga é uma coisa, mas a Aita pessoa é pessoa, ser humano. Rapaz, a menina ficou meio assim, falei, calma, calma. A crise apaga a memória da gente, não é assim? Momentos de crise, parece que a memória apaga. Dá um blackout, você esquece as coisas. Foram anos clamando ao Senhor, buscando a misericórdia de Deus, os livramentos de Deus. E agora eles chegam dizendo, não foram vocês, porque vocês fizeram isso. O que aconteceu com a memória do povo? Como eu disse, aquele casal no início que, ao lembrar de um momento juntos, que foi um momento tão bom, parece que fez eles repensarem a história deles de uma forma diferente. E muitas vezes é assim, a crise apaga a nossa memória. Esse negócio de vitimização é complicado, gente, porque faz parte da nossa vida, a gente sofre, não é fácil, as consequências, as lutas que a gente enfrenta, mas a vitimização, ela muda a narrativa, é o que a gente vê aqui. A pergunta deles foi, por que vocês trouxeram a Assembleia? Em nenhum momento fala, ó, quem sabe a gente aceitou essa proposta de vocês, a gente clamou, mas a gente não deveria ter saído. Em nenhum momento eles se colocaram na situação. Foi vocês fizeram isso. Como se eles tivessem pego eles à força e tirado daquele lugar. Em nenhum momento aparecem eles aqui na situação. O que nós podemos fazer? Isso na família é muito comum, nos relacionamentos é muito comum. A gente sempre joga para o outro. A gente sempre quer mudar o outro. É sempre o outro. Aí, a narrativa deles mudou tanto que parece que eles esqueceram dos milagres que Deus fez. Nos esquecemos das respostas de oração que Deus já operou na nossa vida, das portas que Deus já abriu na nossa vida. Quando você está passando uma situação aqui, agora em 2026, você se esquece de todo o resto. A crise apaga a memória. Você concentra tanto naquele momento que você se esquece do resto. A gente só consegue enxergar o que perdeu, mais nada. Tudo que ganhou não consegue. Tudo que Deus já operou na vida, tudo que a gente já fez junto, a gente não consegue enxergar. É sempre o que perdeu. É assim com vocês também ou não? Vocês também não são muito bons não, hein? É interessante esse negócio da vitimização, porque os golpistas, em geral, eles usam essa estratégia da vitimização. Eles são tão bons que ainda faz você se sentir culpado pela situação. É ou não é? Quem já recebeu aqueles golpes de telefone? Eu estou com seu filho aqui, aí vem um menino chorando, pai. E você entra naquele jogo, quando vê, você está fazendo Pix. É ou não é, gente? Tá vindo exemplos aqui na minha cabeça, mas não vou citar exemplos, não. Aí o cara chega, eu estou passando dificuldades, eu tenho filhos, e claro, tirando de lado aqui as questões de vulnerabilidade social, né? Deixando essas partes, trabalhando os golpistas, nós temos situações onde eles chegam com você e te faz se sentir culpado pela situação. Eu gosto daqueles que chegavam assim, eles mudaram as estratégias. Olha, eu podia estar roubando, né?
Ainda bem que ninguém nunca chegou assim e falou, podia te matar agora, né? Mas eu só estou pedindo uma ajuda. Se você preferir, eu te mato. Então os golpistas usam exatamente essa lógica da vitimização, ou seja, te coloca como culpado para poder te levar, te envolver naquele golpe, naquele jogo. E a gente às vezes está fazendo isso também com as nossas situações, e nós somos responsáveis pelas nossas águas de Meribá. Todos nós temos esses momentos, esses episódios na nossa vida. Quem vive como vítima não pergunta o que Deus quer me ensinar. Quem vive como vítima não pergunta o que Deus quer me ensinar. Só pergunta por que isso aconteceu comigo. Por que você fez isso comigo? E o meu aprendizado foi, depois da meia-noite é outro dia. Não esqueça, depois da meia-noite é outro dia. Sempre. Nunca mais isso vai sair da minha mente. Pode ter certeza, gente. Eu sou muito, muito metódico nesse sentido. Nunca mais. O que Deus quer me ensinar? Quem vive como vítima transforma deserto numa prisão. Eu não sei se você está passando alguma situação, alguma luta, alguma dificuldade, mas quando você se coloca na situação de vítima, em vez de enfrentar o problema, a situação que você enfrenta, essa luta, esse deserto, te prende. Você se torna um prisioneiro desse problema. Eu creio, eu sempre pensei dessa forma, que ser cristão, ser um discípulo de Jesus, é ser um resolvedor de problemas. É ou não é, gente? O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio resolver problemas. Ele veio resolver o problema da humanidade. Aí ele resolve o nosso problema, ele nos liberta e diz, agora vai, ajude as pessoas, resolva os problemas, resolva as situações. Problemas sempre existem. O Senhor quer nos ajudar a enfrentá-los, a resolvê-los. Com a graça do Senhor, nós temos o manual da vida nas nossas mãos para resolver problemas. Amém ou não amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Continuando a leitura do nosso texto, versículos 6, 7 e 8, eu vou ler agora, porque vai que vocês vão começar a me culpar também, vocês já leram bastante. Versículos 6 a 8 diz assim, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. E eu fiz uma pergunta aqui também, quem sabe tem outras que a gente poderia fazer. Você consegue enxergar oportunidades dentro da crise, no momento de crise? Olha o que o texto mostra aqui. Houve uma crise, uma falta de água, e é algo muito terrível, não é, gente? Certa vez tinha chegado, estava subindo no elevador, umas 8 da noite, e aí houve uma falta de água lá no prédio, no condomínio, e aí um rapaz chegando do trabalho também, aí ele falou, rapaz, é duro chegar 8 horas da noite e não ter água em casa para tomar um banho. Você imagina aquele povo chegando naquele lugar e não ter água para banho, para beber, para nada. Então, o problema foi real, gente, né? Foi um problema difícil. É terrível. É que a gente está acostumado. Deixa faltar energia para você ver, faltar água. Como que a gente sente falta? E aí tem um problema que se falta energia, falta internet, né? E aí dá outro problema, porque a gente fica tudo doido, sem o celular, sem a internet. Dá uma crise terrível. Os psicólogos devem ficar tudo doido, recebendo ligação, porque o pessoal não consegue acessar as internet, né? Você fica maluco sem esse negócio de internet. É terrível, né? Então você consegue enxergar oportunidades dentro da crise? Olha o que Deus fez naquele momento da crise. Fale a rocha diante da comunidade. Deus pediu um pedido, mas com duas coisas. Moisés tinha que falar com a rocha diante do povo. Eu, na minha racionalidade, na minha vulnerabilidade humana, eu acho essa direção de Deus muito estranha, não é? Deus mandando Moisés falar com uma rocha. O povo já tinha chamado Moisés de culpado. Agora ia ser o culpado e louco. Eles vão dizer, além de ser o culpado por ter nos tirado lá do Egito, esse Moisés enlouqueceu, gente. Vamos matar ele, some daqui. Ele fala, Deus só está pedindo isso. Não, Deus, não dá.
O povo está me culpando e agora eles vão me chamar de louco, de maluco, conversando com uma rocha. Mas Deus age dessa forma, umas formas estranhas na nossa mentalidade humana. Deus faz milagres justamente onde ninguém espera. Quando eu digo não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Ah, que bom que você está dizendo que você não vai conseguir. Porque agora Deus tem um espaço para agir na nossa vida. Não, agora eu desisto. Ah, que bom que você está pensando em desistir. Porque agora Deus tem um espaço para te ajudar. Deus faz milagre onde ninguém espera. Foi na falta de água que Deus revelou a provisão. Se não faltasse água, não teria a provisão de Deus, gente. Às vezes a gente está querendo milagre, querendo aquilo, mas nós precisamos de um milagre ou precisamos de uma atitude? Porque é na falta de algo que Deus vai levantar a sua provisão. Foi naquele momento de falta d'água, e a gente tem tantos testemunhos, tantos momentos bonitos, como nós ouvimos da Gláucia, quando nós nos sentimos incapazes, impotentes, Deus abre portas e Deus opera nas nossas vidas. Foi na crise, sempre foi assim na história do povo de Deus. Foi na crise que Israel viu o maná, o alimento vindo do céu. Foi na crise que houve a coluna de fogo guiando o povo, a coluna de nuvem. Foi na crise que saiu água de uma rocha. A gente quer experimentar coisas melhores, coisas sobrenaturais de Deus, mas para isso a gente tem que enfrentar as crises, as águas de Meribá. Você consegue enxergar oportunidades dentro da crise? Amém, gente? Estão comigo? Continua então. Eu não sei vocês, mas às vezes parece que a gente, por exemplo, você tem uma atividade, um trabalho para fazer. Vamos usar o exemplo de quem está na escola, numa faculdade, fazendo um curso, e aí você tem aquele prazo para entregar aquela atividade, correto? Tem 2 meses, 3 meses. A gente nunca faz, no geral, nas pessoas normais, a gente nunca faz no prazo dos 3 meses. Quando está chegando lá 1 mês, uns mais espertinhos, 15 dias, 1 semana, aí a pessoa fica à noite, sai igual louco para poder fazer as atividades. Não é assim? A gente tem essa mania de deixar acabar o prazo. É como a crise desperta, a Letícia está falando que não, ela faz antes, é isso aí, que bom. Mas a questão é que a crise, o aperto, desperta em nós capacidades que estavam adormecidas. Quando a gente se sente numa situação de aperto, você descobre capacidades que você nem percebia, que quem sabe estavam lá acomodadas. Quando vem uma situação difícil, um momento crítico, você se levanta. Por exemplo, quando você perde um ente querido, e às vezes a mãe, geralmente a mãe, que quem mais sofre muitas vezes, perder um filho, ela vem e se levanta, né? E acolhe todos os outros filhos. Vem uma força que deve ser de Deus, que a mulher pega todo mundo e faz tudo e arruma e tal, e você olha, mas quando passa um tempo, ela acalma todos os filhos, ela dá a tranquilidade a todos os filhos, mas quando passa um tempo, ela vai olhar para ela vê como dá aquela baqueada, dá ou não dá? Você vê o tempo que a pessoa chega, porque agora ela está olhando para ela. Então a crise desperta em nós capacidades que às vezes estão adormecidas. Quem sabe você está passando alguma situação e você enfrenta, você pensa, não vai ter jeito. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo em você vai te dar essa capacidade de encontrar novos horizontes. É mais ou menos os nossos irmãos argentinos. Gente, eles levam um gol e eles não são como as outras seleções. Eles levam um gol e eles jogam mais, jogam melhor. Quando alguns brasileiros, ou quase todos, estão lá, agora vai, perdeu, 2-0, 2-0. Aí vem a Argentina e vira o jogo e 3-2, 4-2. Aleluia! Deus abençoe nossos irmãos argentinos, amém, gente? Gente, eu não entendo esse nosso cristianismo, que a gente não tem compaixão pelos nossos irmãos. Vocês estão com uma cara de ódio contra os nossos irmãos argentinos. Hoje tem a final deles, amém, gente? Eu, como latino, devo torcer para o time europeu ou para o time latino? Ok. Gente, pensa sério comigo. É uma garra, não é? Fala a verdade. Eu vi alguns jogos. Os caras parecem que assim,
Não, começou o jogo 2-0, 3-0 contra eles. E quando você vê no finalzinho, nos minutos finais, eles viram o jogo. É demais essa resiliência. E isso, como eu vi um repórter falando, eu não acho que é só do jogador, é do povo argentino. Isso é bonito. E eu acho que nós temos isso também. É que muitas vezes a gente não usa. A gente está precisando passar por umas crises para despertar isso em nós. Calma, pastor. Deus vai mandar umas águas de Meribá para a gente se levantar mais, né, gente? Agora, observação. Observação. Não confunda prova, né, com consequências de algo que a gente faz. Então, provações é uma coisa. Às vezes a gente enfrenta consequências. Na minha passagem lá, foi prova ou consequência? Consequência. Virou um pouco das duas, mas foi consequência. Depois da meia-noite é outro dia. Lembra disso? Depois da meia-noite é outro dia. Então, acabou a água porque foi uma aprovação de Deus ou porque eu não paguei a conta? Então, eu estou precisando aprender a administrar as minhas coisas. Nem tudo é espiritual na nossa vida, gente. Pensa nisso. No sentido de que, é o maligno. Não, às vezes é você com a sua falta de administração. Ok? Estão comigo, sim ou não? Você consegue enxergar oportunidades dentro da crise? Vou colocar alguns pensamentos aqui para a gente pensar. Talvez o maior milagre da sua vida esteja escondido no maior problema dela, no maior problema que você está enfrentando. Você está falando assim, não dá. Talvez o maior milagre que você está precisando está exatamente nesse grande problema que você está enfrentando. Gente, eu vou falando assim, vai vindo filmes na cabeça, exemplos, né? Porque tantas coisas que eu já vi Deus operar na vida de pessoas. Tantos casos que chegam diante da gente e a gente se sente impotente, porque a gente não tem como fazer. Mas, como uma pessoa me disse algo uma vez, né? Mas o que acontece? É Deus que te mostra? Eu falo, deve ser, porque eu não sei como aconteceu. Porque Deus revela, Deus traz soluções. E a gente vê Deus transformando histórias. Então, se você está enfrentando algo, Deus tem algo a fazer na sua vida, querido. Às vezes é uma mudança, como a Gláucia, ela precisava dessa mudança, como ela colocou aqui. E não é que ela não sentiu medo, nós vimos, nós presenciamos, mas Deus operou algo na vida dela. E às vezes essa situação que você enfrenta também, às vezes está precisando tomar uma atitude. Às vezes tem pessoas que precisam buscar um atendimento, uma ajuda psicológica, psiquiátrica, e ela está achando que é espiritual, e não é. Talvez o maior milagre da sua vida esteja escondido no maior problema dela. Outro pensamento, essa dificuldade é uma oportunidade de você reconhecer sua necessidade de Deus. Eu sempre penso nisso. Cada dificuldade que a gente está enfrentando, é Deus tocando um pouquinho no nosso coração e lembrando, filho, você precisa mais de mim. Aliás, tem um pensamento de um autor conhecido, C.S. Lewis, que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. A gente vai ficando meio coração duro, meio surdo. E essas dificuldades que a gente está passando, Deus está querendo nos mostrar mais. Dizer que a gente precisa continuar na escola de Deus, continuar aprendendo, gente. Como eu aprendi que depois da meia-noite é sempre outro dia. Continuando o texto para acabar. Versículo 9, 10 e 11 diz assim: Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes. Olha a fala de Moisés, que diferente, né? Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Pergunta que eu fiz, que eu deixo aqui para a gente pensar: quem controla suas emoções quando a pressão aumenta? Você ou a situação? Na hora que vem aquela pressão, aí a gente vai ver como é que estão as nossas emoções. Quem que vai controlando? E, gente, você quer ter mais equilíbrio emocional, inteligência emocional? Sim ou não? Sim. Você precisa passar algumas pressões. Né? Tem que enfrentar, passar umas pressões. Você tem que perder uns voos para você sentir como é que dói.
Dói bastante, em vários sentidos. E o outro, eu não disse no início, o outro a gente só conseguiu pegar no outro dia à noite. Tivemos que ficar esperando um dia, para lembrar que depois da meia-noite sempre é outro dia. Quem controla suas emoções quando a pressão aumenta? Você ou a situação? O que Deus mandou Moisés fazer, gente? Nós sabemos, vemos no texto. Fale com a rocha. E outra coisa, diante do povo, para todo mundo ver que você está doidão. Moisés está conversando com pedra. O que está acontecendo com esse cara? Fale com a rocha diante do povo. E o que Moisés fez? Chap. Até o celular saiu do lugar. E tem outro detalhe que a gente esquece nesse texto, que a gente só fala do bater na rocha. Versículo 10, Moisés disse assim: será que teremos que tirar a água da rocha? Quando ele está dizendo isso, aqui é o mais perigoso do que bater na rocha. Ele chama o povo rebeldes. Será que teremos, ou seja, nós teremos que tirar? Moisés não atribui agora o milagre a Deus, e sim a eles mesmos. E aqui eu vejo que é algo mais perigoso, quando a gente lê também os comentaristas, tudo, é isso que a gente vê. Moisés foi dominado pela raiva nesse momento, gente. Quem nunca sentiu raiva na sua vida? Se quiser, eu te conto umas coisas boas, hein? Você acha que eu sou calminho? Vou te mostrar uns lados assim, meio de raiva. Moisés foi dominado pela raiva. Agora tem um detalhe, o texto bíblico diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Se o homem mais manso da terra, em um episódio da vida, foi dominado pela raiva, você imagina nós. Eu não me acho melhor que Moisés, não. O homem mais manso da terra, o homem que falava face a face com Deus. O homem que disse: Deus, se tua presença não for comigo, eu não vou. Agora está ele aqui perdendo o controle. Moisés foi dominado pela raiva. Aquela pressão mexeu com ele. E mais, da raiva ele foi para o orgulho, que eu falei que é a parte mais delicada. Porque ele diz: tiraremos água. A gente começa a passar o tempo, a gente começa a ficar com os cabelinhos brancos, a gente recebe alguns diplomas, a gente estuda, a gente consegue algumas conquistas na vida, e a gente se esquece que foi graça de Deus que nos ajudou, e a gente começa a achar que fui eu que fiz, eu sou bom, eu fiz sozinho, como se não fosse misericórdia de Deus. Moisés, da raiva, foi para o orgulho. Ele começa a dizer: nós tiraremos água, e ainda olha para o seu povo e diz: seus rebeldes. Vocês são tudo rebeldes. O problema, gente, nunca foi a rocha. O problema naquele momento não foi a rocha. Foi o coração de Moisés, o coração do povo. O problema não foi perder aquele voo. Foi o que a gente precisava aprender, a gente precisava passar. Isso faz parte da vida. E nós vamos ter esses momentos de água de Meribá. É tanto que a água saiu ali, não saiu? A falta de água foi resolvida. Agora, Moisés perdeu o Canaã. E o pastor perdeu o voo. Muito obrigado por me lembrar mais uma vez. Isso. Percebe? O problema não foi o voo. É a gente aprender que isso faz parte da vida. Simples. O problema foi o coração dele. Deus continuou fiel, foi mais uma situação. Quantos episódios Moisés passou junto com o povo querendo inclusive matar Moisés, e Moisés ali sendo fiel com Deus, mas ele mudou um pouquinho naquele momento. Deus continuou fiel, não foi Deus que mudou, foi Moisés que mudou. Muitas vezes a gente está assim: Deus, parece que Deus está distante, Deus não me ouve mais. Eu duvido que isso possa acontecer, querido. Somos nós que nos afastamos. Nós que perdemos um pouco a sensibilidade no nosso coração, a disposição de aprender, de rever as coisas da nossa vida. O problema nunca foi a rocha. E se a gente olhar para a nossa vida, quantas pessoas vão ficando feridas, né, durante a vida, não por causa de um problema, não por causa de uma discussão, que todos nós vamos ter. Qual é a família que não tem uma discussão? Como nós ouvimos, né, no último encontro de casais, todo mundo tem, com filho, é normal. Se não está brigando, já fica estranho, porque ninguém já não está conversando, né? Então, a gente não fica ferido por causa de uma discussão, por causa de um problema, mas pela maneira
que a gente resolve eles. Pelas palavras que nós usamos para tentar resolvê-lo. E a gente vai ficando ferido aí, com o tipo de palavra que a gente usa. Destruidora, desmerecendo o outro. Com a maneira que nós reagimos. Acabou minha vida, que não sei o quê. Acabou nada. É só um probleminha que eu aprendi a resolver. A ira produz orgulho. O orgulho nos tira da presença de Deus. Moisés, tomado pela raiva, virou um coração orgulhoso, e aquele coração orgulhoso se afasta da presença de Deus. Então eu quero te perguntar hoje, qual é a tua rocha? A rocha que você tem que falar com ela, não bater nela. Percebe? Falar, não bater. É uma palavra ríspida? A grosseria? Às vezes todo mundo tem seus temperamentos. E às vezes a nossa rocha é as palavras que a gente usa, a maneira que a gente trata as coisas, com palavras ríspidas, ofensivas. Quem sabe essa prática de se vitimizar, de tirar a responsabilidade da gente. E nós temos as nossas responsabilidades em tudo. Quem sabe de querer sempre culpar o outro, é o outro, é o outro. Qual é a tua rocha? Que você precisa falar com ela. Mesmo que os outros achem meio loucura. E diante da comunidade, decisões que a gente precisa tomar, atitudes que a gente precisa tomar, seja no trabalho, na família, na vida espiritual, em tudo, Deus está trabalhando conosco para que a gente cresça. Amém, gente? Amém. Eu coloquei um pensamento aqui. O problema que você enfrenta pode até revelar quem você é hoje. Mas, nas mãos de Deus, Ele também pode formar quem você será amanhã. Naquele momento, naquela perda de voo, revelou a gente ficou meio desconcertado. Mas Ele vai revelar que a partir daquele momento, a gente nunca mais vai esquecer que depois da meia-noite é outro dia. Quem sabe no momento que nós enfrentamos essa situação, você perdeu um pouco o equilíbrio, perdeu um pouco o ânimo, quem sabe usou palavras até ríspidas. Mas e o amanhã? Nas mãos de Deus, na graça de Deus, nós podemos ser transformados, gente, diante dessa situação. Quem controla suas emoções quando a pressão aumenta? A gente vai poder olhar para trás e dizer, nossa, quando isso acontecia comigo, eu perdi o controle. Mas agora, com a graça de Deus, eu sou uma outra pessoa. Amém, gente? Estou enfrentando uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, problema familiar, conflitos que são normais, momentos de desânimo da nossa vida. Mas o problema que você enfrenta pode até revelar quem você é hoje, mas nas mãos de Deus, Ele também pode revelar quem você será amanhã. E eu tenho a certeza que amanhã estaremos melhores na presença do Senhor. Seremos pessoas melhores na presença do Senhor. Seremos mais transformados para ser usados por Deus para transformar pessoas. Seremos mais abençoados para sermos usados por Deus para abençoar pessoas. Isso é a nossa vida cristã. Em cada momento de encontro, em cada momento na presença de Deus, Deus está trabalhando conosco, moldando a nossa vida para que a gente continue sendo uma pessoa nas mãos de Deus, abençoando outras pessoas. Amém, querido? Eu quero orar com você então, se você pudesse colocar em pé, ou preferir ficar sentado, pode também. Só para a gente relembrar, você costuma culpar alguém quando algo dá errado? Você enfrenta os problemas ou se coloca como vítima deles? Você consegue enxergar oportunidades dentro da crise? Quem controla suas emoções quando a pressão aumenta? Você ou a situação? Eu sei que nós, com a graça do Senhor, vamos sair daqui melhores. Amém. Moisés nunca mais foi o mesmo homem, com toda certeza. Os episódios da nossa vida, as águas de Meribá, as rochas que a gente tem que falar a elas, a gente vai sendo transformado diante de cada situação dessa. Isso é algo maravilhoso da nossa vida. Feche os teus olhos, querido. Pense um pouco, reflita um pouco com seu coração na presença do Senhor.